Aleluia. Vamos fazer uma oração para a gente entrar na palavra dessa noite. Se você quiser colocar na tela lá para mim, o Josué 24, já pode pôr, que a gente vai trabalhar em cima desse versículo, tá? Pai, no nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor, Deus, por este momento, pela palavra, pela adoração que tivemos agora há pouco, Pai. No nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo teu agir, teu manifestar, Deus, obrigado pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo, oramos para que a tua vontade venha de encontro aos nossos corações, que a tua palavra toque a cada um de nós, no nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém, 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 amém. Glória a Deus, gente. Josué 24, versículo 14 ao 15, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, gente. Queridos, Josué está no fim da sua jornada. Quando nós lemos Josué capítulo 24, nós vemos um homem que já está no fim da sua carreira. Ele não é mais um jovem guerreiro que atravessou o Jordão. Ele não é mais aquele líder que viu as muralhas caírem, as muralhas de Jericó. Agora ele é um homem marcado por décadas, de fidelidade. Queridos, fidelidade. Repete essa palavra, fidelidade. Irmãos, este é um homem que a Bíblia mostra que foi fiel até o final. Então, ele reúne o povo em Siquém, que é um lugar histórico. Siquém é o mesmo lugar onde Deus reafirmou as promessas a Abraão. E não foi por coincidência, mas Josué está dizendo ao povo: lembrem-se de onde vocês vieram e de quem os trouxe até aqui. Lembrem-se de onde vocês estavam, e como que vocês chegaram até aqui, o que vocês viveram para chegar até aqui. Então, queridos, o povo ele já havia conquistado a terra, eles já haviam dividido as heranças, eles já tinham estabelecido cidades, e o perigo agora não era mais o inimigo externo, não eram mais os exércitos inimigos, não eram mais aqueles que eles iriam enfrentar. Pelo contrário, queridos, o inimigo agora era o esquecimento, ou seja, esquecerem de quem levou eles até aquele lugar. Outro perigo, a acomodação, eles se acomodarem diante daquilo que eles tinham conquistado. Queridos, esse é um dos grandes perigos que as pessoas enfrentam. As pessoas lutam para chegar, e quando chegam se acomodam. E sabe o que acontece, queridos? Elas perdem, elas deixam de zelar por aquilo que elas conquistaram, elas deixam de cuidar daquilo, queridos, que foi dado a elas. Então assim, e outra coisa, a mistura, se misturar, queridos, com os deuses dessa terra. A Bíblia, o versículo que a gente leu ali em 2 Pedro, queridos, ele diz assim, sabe, que somos povo escolhidos, nação santa. Então, queridos, isso significa, queridos, que a gente não se mistura com deuses dessa terra. Então Josué, queridos, termina a sua liderança falando, ele não termina a sua liderança falando de guerras. Ele poderia vir e dar um sermão para a galera, falar: olha, se prepare para as batalhas que vocês vão enfrentar. Não, queridos, ele termina a sua liderança falando de escolhas. É o que ele está falando aqui. Ele entende que o maior risco não é perder a batalha, mas é perder o coração, queridos. E isso acontece muito. Não são as batalhas que você enfrentou, queridos, não são as dificuldades que você enfrentou, não são os desafios que você enfrentou, mas, queridos, o maior problema é quando você perde o teu coração. Quando o coração que é para ser de Deus, ele deixa de ser do Senhor. Então, no mundo antigo, queridos, a fé, no tempo de Josué, a fé, ela era transmitida pela família. Como que o filho sabia? Como que o filho sabia da história dos pais? Ouvindo o pai. Então, ela era transmitida pela família. O lar era o primeiro altar. Não era a igreja, era a casa deles.
Então, quando Josué diz, eu e a minha casa, ele não está falando apenas de um discurso bonito, ele está declarando um posicionamento espiritual geracional. Ele está assumindo uma responsabilidade diante da casa dele, ele está assumindo uma responsabilidade diante, queridos, da geração que viria após ele. É o que ele está fazendo. Josué 24:14, vamos ler de volta. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade, com fidelidade. E temer aqui, queridos, não é medo. Nesse contexto, temor é reverência, reconhecimento da autoridade de Deus. Integridade, que ele fala aqui, significa inteiro, não pela metade, ou seja, sem divisão. Não é eu dar parte de mim para Deus, não é eu servir Deus só nessa parte não. Não é eu colocar Deus nesse cenário da minha vida, nesse cenário não. É total, é por completo, gente. Fidelidade significa constância, permanência, lealdade no tempo. Cara, fidelidade significa que eu permaneci até o final. Até o final. Josué chama um povo a um serviço sem mistura. Não é parcial, gente, não é parcialidade, não é emocional, não circunstancial. Ou seja, queridos, não é pela metade, não está movido por emoções e não está baseado em circunstâncias. Porque às vezes, queridos, as pessoas elas fazem contratos ou declaram palavras para o Senhor emocionados. Ou liberam palavras para Deus, queridos, diante de uma circunstância. Estou vivendo um problema, Deus, se o Senhor cuidar do meu problema, eu sirvo o Senhor. Ou então, queridos, parcial, Senhor, eu estou contigo, mas essa paradinha aqui o Senhor sabe que não dá. Quando eu me converti, queridos, a minha mentalidade eu vou entregar a cocaína e vou entregar o crack, mas eu não queria liberar a maconha e nem a cerveja. Aí Deus falou para mim assim, cara, ou é tudo ou é nada. Ou você vai por completo ou não vem. Porque a Bíblia diz assim, não tem como agradar dois senhores, você vai agradar um e desagradar o outro. Então, cara, tem como eu agradar a Deus agradando o diabo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não tem. Não dá, cara, ou você agrada a Deus ou você agrada o diabo. Os dois não conseguem. Não tem como o diabo e Deus ficar feliz ao mesmo tempo. Então, queridos, sabe o que nós aprendemos aqui com tudo isso? Deus não procura famílias perfeitas, mas Ele procura famílias inteiras diante dEle. Famílias inteiras diante dEle. O reino não é sustentado por momentos de fé, mas por vidas consistentes. O reino de Deus, queridos, não é um momento de fé que você teve, é uma permanência, é uma perseverança. Tá difícil, mas cara, tô dentro. Só BO, tô dentro. Melhor com Deus que sem Deus. Então, cara, é permanência, é perseverança. Eu vou caminhando. Josué 24, versículo 15 diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. Você viu que eu pausei cada uma delas, porque é importante. A fé, gente, a tua fé, a minha fé, ela sempre vai exigir uma decisão, né? Então, eu decido ter fé, eu decido seguir a Deus, eu decido me converter, eu decido me batizar, eu decido seguir o caminho que Deus tem para mim. Aí Deus me coloca diante das circunstâncias, eu vou viver cada uma das situações. Aí vem as escolhas, eu escolho permanecer dentro daquilo que eu decidi. Eu escolho permanecer dentro daquilo que, cara, eu falei que eu ia fazer. Gente, começar é fácil? Na teoria é. Basta a gente querer começar algo, a gente vai fazer. Começar é. Se você for analisar friamente, é fácil, né? Eu vou andar daqui até o final do corredor. É uma decisão. Parei. Começar foi fácil. Lá que é o problema. Continuar que é o desafio. Que é isso que Deus exige de mim. A permanência. O próximo passo.
o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Eu só posso chegar no final do corredor se eu der o próximo passo. E o próximo passo. E é assim que funciona. Então, queridos, ele fala: escolhei hoje a quem sirvais. Hoje significa, indica urgência. Quando você encontrar a palavra hoje na Bíblia, ela está dizendo para você, é urgente. Toda vez que você lê essa palavra hoje na Bíblia, queridos, nesse sentido de pôr uma decisão, uma escolha diante de você, ele está falando assim: ei, se agilize, seja rápido. Então, queridos, não é amanhã, não é quando der, não é quando for mais fácil, não é o melhor momento, irmão. É o momento que Deus te chamou, é agora. Porque às vezes a gente acha que as coisas têm que ficar fácil. Mas, irmão, não é uma relação de facilidade. Quem que é o maior alvo de Satanás, gente? Quem que é o público-alvo de Satanás? Hã? Eu e você. Mas por que eu e você? Porque nós tomamos uma decisão de seguir Jesus Cristo. Porque se nós não escolhêssemos Jesus Cristo, nós não seríamos o público-alvo de Satanás. Nós seríamos o fantoche ali, aqueles escravozinhos que ele fica brincando ali e tal. Mas nós somos inimigos declarados dele. Eu e você somos inimigos declarados de Satanás. Então ele vai investir, sim. Ele vai se posicionar, sim. Ele vai dar ordem, sim, aos seus soldados para virem avançar sobre você. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, que o nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus Cristo, queridos, há poder. Então, queridos, nós temos sim a autoridade dada por Deus para pisar a cabeça da serpente. Sim, através do nome de Jesus. Através de Jesus. Porque quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus, não somos nós. Quem faz, queridos, é Jesus, não somos nós. Mas para isso acontecer, vocês concordam comigo que eu tenho que estar perto de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Porque senão não dá. Se eu estou longe de Jesus Cristo, queridos, eu não consigo viver isso. Então, amados, toda geração precisa decidir por si mesma. Eu não posso fazer escolhas pelos meus filhos. Eu posso ensiná-los, mas as escolhas são deles. Mas eu não posso, queridos, ir lá e tomar a decisão. Não, filho, não faça isso porque isso vai dar mal. Eu posso orientá-lo, mas não decidir por ele. Então, assim, a fé dos pais não salva os filhos automaticamente. Cada casa precisa fazer sua própria escolha diante de Deus. Então, irmão, a tua casa tem que tomar uma decisão. A sua casa tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma escolha. Assim como Josué falou, eu e a minha casa. Ele era o líder de um povo. Ele era líder, queridos, de muitas pessoas. Mas ele não falou pelas pessoas. Ele falou, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Josué 24:15 diz, continuando ali, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué não impõe sua fé ao povo, mas ele testemunha com autoridade. Ele começa por si, ele está falando eu dou o primeiro passo, sou eu que vou assumir a responsabilidade, eu que vou fazer acontecer, eu que vou para cima, eu que vou dobrar o meu joelho, eu que vou orar e vou interceder pela minha família, eu sou o homem da minha casa e vou assumir a minha responsabilidade diante do Senhor. É isso que ele está falando, é isso que ele está dizendo aqui, Aí ele diz ali, ele assume uma responsabilidade espiritual quando fala minha casa. Então, queridos, isso revela algo muito forte. Ele revela uma liderança espiritual dentro daquele lar. Josué entende que o maior legado não é a terra conquistada. Irmãos, tudo que você conquistar vai ficar. Tudo que você ganhar, o dinheiro que você ganhar, o carro que você anda, a casa que você tem, cara, isso daí não é nada teu.
Não é nada teu, porque se você parar de pagar, o governo tira de você, amém? Mas tem uma coisa que ninguém tira de você, cara. Ninguém. A tua salvação. Ninguém tira isso de você. Só você. Só você. Você consegue destruir isso, queridos. Você consegue acabar com isso. Porque ninguém lá fora vai vir assim, vou roubar tua salvação. Não, o cara consegue roubar teu celular, mas não tua salvação. Ele não consegue tirar isso de você. Então Josué, ele entende que o maior legado não é a terra conquistada, mas uma família firmada no Senhor. Uma família firmada no Senhor, queridos. E hoje, irmãos, cara, a gente vê como isso é negligenciado diante de Deus. Como isso é negligenciado. Irmãos, existem alguns fatores assim que acabam dificultando isso. Eu fui conhecer Jesus Cristo, queridos, com 33 anos de idade. Hoje eu tenho 48 anos de idade, então já tenho uma caminhada. Só que de quando eu nasci até os meus 33 anos, queridos, eu não servia Jesus. Então, cara, semeei muita coisa ruim, semeei muitas sementes, cara, que ensinaram a minha geração. Os meus filhos aprenderam coisas, eles viram coisas, eles ouviram coisas. Então, cara, eles foram ensinados diante daquilo que eu apresentava para eles. Assim é eu e você, quando nós estamos fazendo agora. Teu filho vê você orando, teu filho vê você lendo a palavra, teu filho vê, queridos, você intercedendo, ou teu filho vê você xingando, vê você gritando, vê você esmurrando, vê você murmurando, vê você como um derrotado, como um fracassado. Como que teu filho te enxerga? Porque, queridos, é isso que ele vai reproduzir. Ele vai aprender isso. Às vezes, cara, você está reproduzindo coisas que você aprendeu do teu pai, que você viu teu pai fazendo, viu tua mãe fazendo, e você fica reproduzindo aquilo ali. Mas aí, queridos, basta. Porque agora você, como Josué, queridos, a Bíblia não fala do pai de Josué, a não ser quando ele está citando lá atrás, que ele fala da geração de Josué. Mas depois disso ele não fala como Josué aprendeu. Ele fala que Josué andou do lado de Moisés, que Josué aprendeu com Moisés. Enquanto Moisés, queridos, estava lá dentro do tabernáculo ali, recebendo tal, cara, ele estava para o lado de fora, esperando ele sair. Quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber, queridos, as direções de Deus, ele estava no pé da montanha, na base ali um pouquinho para cima, enquanto o povo estava todo disperso. Enquanto a multidão, queridos, estavam lá, Moisés está demorando, vamos fazer um bezerro de ouro. Josué não. Josué lá estava esperando, qual que vai ser a direção que vai vir de Deus, qual que é a direção que Deus vai dar para nós agora, qual que é a direção que o Senhor vai falar para a gente. É o que ele estava esperando. Moisés desceu, queridos, ele estava ali, desceu junto, viu tudo que aconteceu, subiu de volta, a ponto de ser levantado pelo próprio Senhor. Agora você que vai liderar essa geração, é você que vai conduzir essa geração, este povo, você que vai tomar a posse, você que vai tomar posse da terra prometida, você que vai levar esse povo a conquistar a terra prometida, porque o povo, queridos, não conquista terra prometida sem uma liderança, não conquista. Assim é uma casa, queridos, se não tiver um líder dentro de uma casa, irmãos, não conquista a terra prometida. Tem que ter alguém que se posicione diante de Deus. E eu sempre falei aqui, gente, Deus precisa de uma pessoa dentro de uma casa. Uma única pessoa dentro de uma casa, queridos, é suficiente para a glória de Deus descer naquele lugar e tomar conta de tudo. Demora às vezes, não é no teu tempo, não é do teu jeito, é no tempo de Deus. No tempo de Deus. E Deus vai trabalhando, queridos. Deus precisa de um coração disposto para estar fazendo isso. Então, antes de conquistar as cidades, nós precisamos ganhar os nossos lares. O maior avivamento começa dentro de casa. O maior avivamento, queridos, é você, tua esposa ali, e teus filhos orando, declarando o Senhor, declarando que aquela casa pertence ao Senhor. Ah, pastor, eu nem sou casado ainda, cara. Então é você, tua mãe, você, teu cachorro, você quem está lá, cara. É você e as pessoas que estão ali com você. Você orando, declarando, chamando a presença do Senhor para dentro daquela casa.
chamando, sabe, declarando: Senhor, essa casa é sua, essa casa é sua, o Senhor mora aqui, o Senhor tem lugar aqui nesse ambiente. É assim que começa, gente. E eu começo a declarar e declarar e declarar. Amados, o fogo que cai no altar público, ele precisa ser mantido no altar doméstico. Então, cara, a gente vem aqui e recebe uma palavra, a gente recebe algo da parte do Senhor. O que eu faço com o que eu recebo? Eu levo para dentro da minha casa. E lá dentro da minha casa eu faço assim, ó, para que ele caia sobre a minha casa, para que ele venha sobre o meu lugar, sobre o meu ambiente. Aquilo que você recebe na igreja precisa ser levado para dentro da sua casa, irmão. Não é aqui que fica, não pode ficar aqui. Você não pode sair daquela porta ali, cara, e deixar aqui dentro. Às vezes vem, cara, recebe uma coisa legal, entra dentro do carro, cara, e se transforma. Mano, eu recebi, e cara, isso é escolha. Eu recebi e vou manter comigo. Ninguém vai roubar isso de mim, ninguém vai tirar minha paz, ninguém vai levar isso embora, porque eu escolhi. Assim é quando vem as tuas necessidades carnais. Quando surgem necessidades carnais, queridos, o que eu faço? Queridos, Paulo diz que ele esmurrava o corpo dele. Ele batia nele mesmo, queridos, para se lembrar que, cara, isso aqui tem que apagar dentro de mim, tem que morrer diante de mim. Então, amados, é uma luta. A Bíblia fala de uma luta entre a carne e o espírito. É uma luta constante. Eu estou lutando. O Espírito de Deus quer falar ao meu espírito, mas se eu dou voz à minha carne, o Espírito de Deus não consegue falar ao meu espírito. Eu preciso alimentar o meu espírito. E como que eu alimento o meu espírito? Joelho no chão. Joelho no chão. Começa a levantar um pouquinho mais cedo, dobrar o joelho. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado. Então viva com a tua carne. Porque é escolha, gente. Tudo que a gente faz nas nossas vidas, querido, você vai ter que investir tempo para se capacitar. Tudo que você faz nas suas vidas, querido, nas nossas, eu e você, tudo que nós fazemos nas nossas vidas requer tempo para eu aprender, para eu me aprimorar, para eu me capacitar. Cara, você vai ter que dedicar isso. Então, ou você arruma esse tempo para poder receber de Deus, ou, querido, você vai tomar decisões baseadas nas suas vontades, nas suas carnes, nos teus desejos, nos teus achismos, naquilo que você acha que sabe da palavra, naquilo que você acha que sabe de Deus. E é isso, cara, que vai acontecer. Então eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso orar, eu preciso clamar, queridos. Eu vejo às vezes coisas acontecendo ao meu redor que está relacionado às pessoas que eu amo. Cara, eu não fico com aquele pinga-pinga que fica ali, tec. Meu, isso é chato. Sabe o que eu faço? Eu dobro o meu joelho e vou falar com meu pai. Pai, olha aqui, ó, a vida do meu amado. Olha como que está a situação dele. Olha o que ele está fazendo com a vida dele. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor alcance a vida dele como o Senhor alcançou a minha. Eu oro para que o Senhor encontre o coração dele como o Senhor encontrou o meu. Porque, cara, se for as minhas palavras, é a palavra de um homem falando para outro homem, ou para uma mulher, seja lá o que for. Agora, quando é a voz de Deus, querido, direto para alguém, mano, todo joelho dobra, toda língua confessa. Quando Deus fala, irmão, não tem joelho que não dobre. Quando Deus fala, queridos, não tem boca que não declare, não tem boca que não confesse. Mas, irmãos, eu tenho que lutar. Eu tenho que guerrear. Então, assim, Josué, ele representa uma liderança que termina bem. E não apenas começou, queridos, no espírito, ele permaneceu até o fim. Seu legado não é apenas histórico, ele é um legado espiritual. É espiritual. Então, irmãos, muitos de nós, quando pequenos, nós vamos para a igreja porque o pai e a mãe mandaram. Mas você tem que orar e clamar: Senhor, eu quero a minha experiência com Deus. Porque senão, queridos, qualquer vento contrário te leva para longe. Qualquer vento contrário só para você para longe. Adolescentes, jovens dessa igreja, se vocês não clamarem por uma experiência com o Senhor, vocês vão viver da experiência dos pais de vocês. Isso não é suficiente para manter vocês. Isso não é suficiente para deixar vocês no centro da vontade do Senhor.
Vocês vão se perder e vocês vão ter que olhar para Deus numa circunstância igual o filho pródigo. Igual o filho pródigo. O filho pródigo, queridos, ele teve que estar lá comendo as coisas dos porcos, comida de porcos, para poder olhar: a casa do meu pai é melhor. E o que eu peço para Deus? Senhor, dê a experiência dos meus filhos. Eu dobro meu joelho e falo: Pai, dá a experiência deles, não é a minha. Mas que eles possam ver Cristo em mim. Porque se eles verem Cristo em mim, eles vão ver assim: Cristo muda. Porque meus filhos me conheceram na droga, hoje eles me conhecem, Cristo, longe da droga. Eles podem olhar para mim e falar assim: o meu pai permaneceu. O meu pai, ele foi sim alguém independente, mas hoje ele não está mais naquele lugar. Eles viram essa mudança, eles viram essa transformação, eles viram isso acontecer. Mas é um processo. É um processo. Então teu filho, a geração depois de você, eles têm que olhar para você e têm que ver Cristo em você. Eles têm que olhar para você, queridos, eles têm que enxergar esse Cristo que você fala assim: ah, Jesus, Jesus. Muitos de nós falamos de Jesus, queridos, mas Jesus não se manifesta através de nós. Muitos de nós, queridos, frequentamos igreja, mas a gente não carrega Jesus com Cristo com a gente quando a gente vai embora da igreja. Muitos de nós, queridos, não podemos levar Jesus Cristo nos lugares que a gente frequenta, porque, cara, ele não entra nesses lugares. A luz não se mistura com as trevas. Então, amados, eu e você fomos comissionados a algo, a se posicionar como Josué se posicionou. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Sabe, queridos, se eu sou um pai que mente, meu filho vai mentir. Se eu sou um pai ou uma mãe que manipula, meus filhos vão manipular. Daqui um pouco você está vendo teu filho manipular você, porque você manipula. Se você é um pai ou uma mãe, queridos, que tem medo da batalha, tem medo da luta, teus filhos vão ter também. Eles não vão guerrear. Eles vão fugir do primeiro obstáculo que eles enfrentarem. Cara, eles vão fugir, porque o pai e a mãe ensinaram eles a correr. O pai e a mãe ensinaram eles a fugir. Então, queridos, o que eu e você temos que fazer? Cara, filho, vem cá, pega na minha mão aqui, cara. Tá difícil pra caramba, cara. A gente está passando por um processo muito tenso nas nossas vidas, mas a gente vai de mão dadas, a gente vai passar junto por essa batalha. A gente não vai largar a mão. Você não vai desamparar a tua casa, você não vai desamparar teu filho, você não vai desamparar os teus que você gosta. Você só não pode decidir por eles. Pai, eu não quero pegar a mão, eu quero correr para lá. Cara, dobra teu joelho e continue orando. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. A Bíblia diz algo, queridos, que o pai do filho pródigo ficou na porta e ele olhava todos os dias para ver se o filho voltava. Até que um dia ele viu o filho voltando. E sabe o que ele fez? Ele fez uma festa para receber o filho. Ele falou: aquele que estava perdido, aquele que estava morto, hoje reviveu, hoje nasceu. E a Bíblia fala de uma festa que teve naquele momento. Então, queridos, nós nos alegramos neste momento, quando volta. Mas o que o pai fazia, queridos, enquanto o filho estava lá? Orava, 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 dobrava o joelho, dobrava o joelho, dobrava o joelho, dobrava o joelho, orava, orava, orava. Até quando, pastor? Até quando for necessário, que você não vai desistir do teu filho. Você não vai desistir da tua família. Você não vai desistir dos teus. Você vai dobrar o joelho e vai continuar orando, queridos, até acontecer. Até acontecer. Você vai continuar orando, vai continuar clamando. Irmãos, não é porque minha mãe está aqui, mas a minha mãe dobrava o joelho todos os dias por causa de mim e do meu irmão. Todos os dias ela dobrava o joelho, todos os dias, queridos. Eu via minha mãe orando. Eu via minha mãe pedindo para Deus. Mesmo ela não sendo ali, estando inserido dentro de uma igreja, minha mãe estava orando, estava clamando, estava chamando. Aí sabe o que Deus fez? Deus me tocou, me alcançou, me levantou para ser o intercessor da minha casa. E eu passei a ser o intercessor da minha casa. Hoje, para a honra e glória do Senhor, minha mãe está na igreja, meu irmão está na igreja. Então, queridos, mas é só a ponta do iceberg, porque é eu e a minha casa. Eu falo para Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor alcançou minha mãe. Obrigado, porque o Senhor alcançou meu pai. Obrigado, porque o Senhor alcançou meu irmão. Obrigado, porque o Senhor alcançou meu sobrinho. Mas é eu e a minha casa. Eu e a minha casa.
Enquanto não for eu e minha casa, queridos, o joelho está dobrado, orando e pedindo: Senhor, toca, Senhor, alcança, Senhor, constrange, Senhor, faz isso, Senhor, vai de encontro, Senhor, não deixe, Senhor. O Senhor, queridos, Ele tem que ouvir tua voz. Ele tem que ouvir tua voz. A gente chama, queridos, às vezes as pessoas para oração, não é para a agenda da igreja, é para você clamar pela tua casa, é para você estar intercedendo pela tua casa, é para desenvolver essa cultura de oração, para que você tenha o hábito de orar, para que você, sabe, se motive a estar orando. Às vezes você não consegue sozinho, queridos, e aí a Bíblia fala, cara, que tem poder na unidade. Tem poder na unidade. Amados, a unção, ela pode abrir portas, mas é a fidelidade que constrói geração. Você pode receber uma unção, isso vai abrir uma porta para a sua vida, mas a tua fidelidade com Deus é o que vai abrir, queridos, portas para a tua geração, para aqueles que vêm depois de você. Milagres, eles impressionam. Eu vivi um milagre, mas amados, hoje eu poderia estar na droga de volta, porque o diabo já tentou de volta, o diabo já chamou de volta, o diabo já colocou circunstâncias na minha frente de volta, eu já senti vontade de volta, eu já pensei em drogas de volta, eu já vivenciei histórias, circunstâncias de volta, mas eu fiz escolhas. Eu não quero, eu não vou estar nesse lugar. Esse lugar não é bom para mim. Então, queridos, famílias firmes glorificam a Deus no longo prazo. Famílias firmes, famílias consistentes, queridos, elas estão glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus. Eu e a minha casa é um grito profético contra a apostasia. Quando você está levantando, queridos, o teu clamor a Deus, e você está lá com o teu joelho dobrado, falando: eu e a minha casa, Senhor, eu e a minha casa serviremos a Ti, Pai. Eu e a minha casa, Pai, andaremos segundo, Pai, as Tuas ordens. Eu e a minha casa serviremos conforme a Tua vontade. Eu e a minha casa estaremos nos lugares aonde o Senhor desejar. Eu e a minha casa faremos aquilo que o Senhor está chamando. Nós viveremos o teu propósito. É eu e a minha casa. Eu e a minha casa, queridos. Então, amados, é um grito profético contra a apostasia. A apostasia, queridos, é aquele momento que o crente, queridos, ele cai naquela zona de conforto. Tá tudo bem, tá tudo normal. Hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não vou estar, hoje eu não vou fazer, hoje isso, hoje eu não vou orar. Amados, se você deixar de comer um dia, queridos, você sente, cara, o mal-estar daqueles. Fica sem comer um dia, você vai ver, queridos, como você vai passar mal. Você vai sentir umas náuseas, você vai sentir, queridos, umas coisas ruins. Fica sem comer, sem 3 dias. Mas o crente fica 15 dias, 20 dias, 30 dias sem se alimentar, sem buscar o Senhor, sem dobrar o joelho, sem clamar, sem estar na oração, sem estar na leitura da palavra, sem estar na adoração. E daí quando bate a água, queridos, Pai, intercede aqui, faz alguma coisa aqui. O Pai fala: ô, mano, começa a andar, cara. Começa a andar. O caminho eu já te mostrei, você sabe para onde ir. O que você está fazendo aí? Eu não mandei você ficar aí, mandei você estar aqui. O que você está fazendo aí? Aí, queridos, daí a gente sente aquele sufoco, porque daí tem que correr, tem que sair desesperado. Às vezes você está em alto mar nadando sozinho, cansa. Muitos desistem, acabam sufocados, morrendo, se afogando, porque estão nadando em lugares que Deus não mandou estar. Então, amados, eu e a minha casa é um grito profético contra a apostasia, contra a frieza espiritual. Cara, o que tem de crente frio é brincadeira, irmão. É brincadeira. Frieza espiritual, você tem que orar: Senhor, não deixa eu ser frio não. Não deixa eu ser frio não. Muito menos morno, que eu seja quente. Eu tenho que orar e clamar a Deus: Senhor, não deixa eu ser frio não. Estar na presença do Senhor e ser indiferente à presença do Senhor. Estar na presença, ter o privilégio de chamar Jesus de Senhor e não ter relacionamento com Ele, queridos, é o mesmo que você, ganhar um prêmio daquele gigantesco que você sonhou a tua vida inteira e não ir lá buscar.
Então, amados, às vezes você está orando pelas coisas erradas, está pedindo para Deus coisas erradas. Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá isso, me dá um aumento de salário, Senhor, me dá isso, me dá uma viagem, me dá aquilo, me dá aquele outro. Pede para Deus um propósito. Senhor, me dá um propósito. Me dá um propósito, porque se Deus te der o propósito, quer dizer, Ele mesmo supre todas as tuas necessidades. Ele supre tudo que você precisa para cumprir o propósito dEle. O erro que eu e você cometemos, queridos, é que nós queremos aquilo que podemos ter, sem ter o propósito. Pede propósito para Deus, pede missão para Deus, pede uma responsabilidade para Deus. Pai, me dá confia em mim em algo. Aí vai e faz. A hora que você assumir a responsabilidade diante de Deus, vai e faz. Não abandona não, vai até o final. Seja forte, seja corajoso, como Josué recebeu essa ordem do próprio Senhor. Seja forte e corajoso, que eu serei com você. Então, amados, eu e a minha casa é um grito profético contra a apostasia, contra a frieza espiritual e contra a transferência de responsabilidade. Pare de transferir a responsabilidade que é sua para outras pessoas. Às vezes a gente está transferindo a educação dos nossos filhos, queridos, para a tia da escola. Ela não tem responsabilidade de educar os nossos filhos. Quem educa é o pai, é a mãe. Tias da escola ensinam matemática, português, essas coisas. Não educação. Educação é pai e mãe. É igual o Ministério Infantil da igreja, queridos. O Ministério Infantil não tem obrigação de educar filhos. Isso é pai e mãe. O Ministério Infantil cuida, ensina a palavra, está ali ensinando, ministrando a palavra. Pai e mãe que assumem responsabilidades. Então, queridos, a gente tem que parar de transferir a nossa responsabilidade para outros. É assim por causa de fulano. É assim por causa de Beltrano. Aquele outro por causa disso. Eu vou embora por causa daquele outro. Cara, para de assumir responsabilidade, vai embora porque quer. Está fazendo porque quer. Não é responsabilidade das outras pessoas. É eu que escolhi, cara. Problema todo mundo tem. Quantas vezes que ele já tomou uma daquelas dentro do trabalho e não saiu louco do trabalho? Ficou porque sabia que precisava dos reais no final do mês pagar as contas, né? Não é verdade? Mas na igreja, se o pastor falar alguma coisa, cara, meu Deus, a palavra está pesada, a palavra é abusiva, autoritário. Não é, cara, são escolhas. Então eu e você temos que escolher, tomar as nossas decisões e sustentar as decisões que nós tomamos. Manter até o final. Ser homem, ser mulher de Deus, ser responsáveis, não transferir responsabilidade para ninguém. Estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu escolhi viver. Se você quer viver com Deus, você escolheu viver com Deus. Quer viver longe de Deus, você também escolheu. São escolhas. Uma vida com Deus tem consequências, ou uma vida sem Deus também tem. É igual. Ou melhor, igual não é, mas o ato de escolher é igual, mas as consequências não são. Então, amados, eu e a minha casa é dizer, enquanto muitos se desviam, nós permanecemos. Enquanto muitos se desviam, eu estou aqui, Eu estou aqui e vou até o final. Eu quero chegar que nem Paulo disse assim, cara, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu quero ir até o final. Eu quero ir até o final, eu quero chegar naquele dia diante do Senhor e olhar para Deus e o Senhor falar para mim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entrará no gozo, na alegria, vem se alegrar na presença do teu Senhor. Eu quero chegar naquele dia, chegar na presença do Senhor, Senhor, eu honrei, eu vacilei várias vezes, meti os pés pelas mãos, fiz um monte de caquinha, pequei, errei, mas Pai, eu cheguei aqui, estou todo quebrado, mas Pai, eu cheguei, estou aqui, mas não fugi, não saí,
queridos, o Espírito Santo continua chamando pais, mães, jovens e líderes a assumirem o seu lugar como sacerdote no lar. Mães, pais, sacerdotes do lar, jovens, líderes, sacerdotes, assumam o lugar de sacerdote na sua casa, assumam o lugar de sacerdote na sua comunidade, assumam o lugar de sacerdote onde você está inserido. Seja sacerdote. Algumas aplicações práticas, a gente está indo para o final dessa ministração, gente. A casa é sem dúvida o maior campo missionário que eu e você temos. O maior desafio que eu e você temos, queridos, é evangelizar os nossos. A Bíblia diz assim que o profeta não tem honra na sua casa. Não tem. Ah, mas você é meu pai. Ah, mas você é minha mãe. Ah, mas você é careta. Você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Esse é o desafio de um pai, de uma mãe. Queridos, é impressionante, mas a geração de hoje, mais jovem, eles sabem mais do que a gente, ou acham que sabem. Eles acham que sabem. Né? Eu que sei, sabe nada. Eu falava pro meu pai, eu que sei. Depois de anos eu fui ver assim: ô pai, você sabia. Você sabia. Tive que reconhecer um monte de coisa, um monte de falha, um monte de atitude que o pai falava para mim assim: filho, vai dar besteira. E deu. E deu. Então, amados, não adianta conquistar o mundo e perder a família. Às vezes a gente sai bem louco aí, postando coisas, jogando isso, jogando aquilo, falando isso, aquilo. Meu, os da nossa casa estão tudo largados, mano. Um dia Deus falou para mim assim: cara, você não é pastor dos teus filhos. Aquilo me quebrou, porque eu queria ser pastor deles. Falou: você não é pastor deles, você é pai deles, seja pai. Aí, queridos, eu tive que desenvolver um relacionamento de paternidade com os meus filhos, que até hoje é desenvolvido. É um processo. Então pense, foram anos ali, cara, que isso não foi gerado, e de repente você tem que trabalhar para gerar. E como que você gera na cabeça de alguém que já tem a mente formada? Já tem suas opiniões, já tem, sabe, as suas convicções, os seus achismos. Por isso que a Bíblia diz assim: ensina o teu filho a andar no caminho correto enquanto ele é pequeno, porque depois de grande ele não vai se desviar. Então o tempo de ensinar, queridos, é quando eles são pequenos. Depois de grande é desafio. Depois de grande é milagre. É viver milagre. E o milagre se vive, queridos, com clamor, joelho no chão. Joelho no chão. Não é impossível para Deus, amém, irmãos? Não há vida que se perca, queridos, que Deus não possa alcançar. Não existe isso para Deus, queridos. Deus só precisa de alguém, de uma pessoa, que seja um canal de bênção naquele lugar. Deus precisa de alguém naquele lugar que Ele possa se manifestar através daquela pessoa, para que a glória do Senhor invada aquele lugar, para que a luz tome conta de lugares aonde a treva habita. É assim que Ele vai fazendo, Ele vai entrando, vai tomando, vai ocupando espaço, queridos, e vai acontecer. Então, amados, o impacto da nossa fé começa no lar, é onde nós devemos ser os primeiros a viver os princípios que nós pregamos. Prega, vive, prega, vive. Pregou, vive. Falou, vive. Porque você está dando exemplo para os teus filhos. Tem um monte, cara, de filho de crente que não quer ser crente porque fala: meu pai, queridos, fala, meu pai, ele tem duas faces. Na igreja ele é um, aqui na rua ele é outro. Então assim, eles não querem aquilo, não querem viver, poxa, né, tipo, a galera vive em treta, brigando, isso, aquilo, aquele outro, sabe, cara, e a criança vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. Eu falo: meu Deus, o que eu vou querer fazer num lugar desse? Por que eu vou querer estar num lugar desse? Às vezes na rodinha dos meus amigos é mais legal, às vezes os lugarzinhos lá que eu tô é mais legal. Aí é ali que ele experimenta uma droga, é ali que ele bebe um gole, é ali que ele dá um trago no cigarro, é ali que as coisas acontecem. É dessa maneira que as coisas vão acontecendo. E depois, para tirar desse lugar, gente, é uma luta. Não é impossível, mas é uma luta.
Se a nossa casa não reflete amor de Cristo, o nosso trabalho fora de casa perde força e eficácia. Se você está pregando amor, queridos, mas não está vivendo amor, teu trabalho está perdendo a eficácia. Você precisa viver o amor. Você precisa viver. Vocês acreditam que eu e a Simone a gente briga? Acreditam nisso, sim ou não? Sim, a gente briga. Nunca na frente do Mateus. Nunca. Posso até levantar um pouquinho assim, sabe, querer me exaltar, o Espírito Santo já me constrange, eu pego e saio. Vem cá, Simone, a gente precisa conversar. Por quê? Porque ele está vendo. E ele vai repetir o que o pai dele faz. Ele vai se espelhar em mim. Ele vai fazer o que eu faço. Ele não vai fazer o que a mãe dele faz, porque o pai está lá. O pai está lá na vida dele, presente, o dia inteiro. E agora ele está num outro processo de relacionamento com o pai, onde o pai ensina o filho a virar homem. Que até então ele era um jovem adolescente, uma criança. Agora é aquele processo onde o pai ensina o filho a ser homem. E aqui rola os tretinhos, desafios, as coisas, as lutas, as brigas. Mas é eu e a minha casa. Eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. É eu e a minha casa. E eu vou ensinar o meu filho a ser homem. E ser um homem de Deus. Então assim, queridos, eu e você temos que assumir essa responsabilidade. O legado espiritual que nós deixamos para as próximas gerações não é construído por momentos pontuais de grandeza, de glória a Deus. Não é por momentos pontuais de uma igreja lotada, né, um culto maravilhoso, uma experiência incrível. O que realmente marca é uma vida consistente. É uma vida de permanência. É uma vida, cara, que persevera. O que adianta, cara, você falar pro teu filho, vamos para Cristo hoje, e amanhã você tá levando ele pro bar? Amanhã você tá levando ele pro beco, pro sei lá para onde, queridos? É uma vida inconstante. Uma hora você tá com Cristo, uma hora você não tá. Uma hora você quer, uma hora você não quer. Você só tá ensinando teu filho a viver essa gangorra, queridos. E um dia eu quero, um dia eu não quero. Um dia eu tô, um dia eu não tô. Um dia eu sou, agora eu não sou mais. O que realmente marca é uma vida consistente, que vive e demonstra os princípios de Deus no dia a dia. No dia a dia, queridos, em todas as situações, de forma verdadeira e contínua. Pais, mães, o mundo precisa de pais de Deus, mães de Deus. Nós estamos sendo tomados, queridos, por uma geração, queridos, que eles estão desconstruindo a família. Eles estão destruindo a família. Aonde você não pode mais levantar a voz para o teu filho, queridos, que você pode ser processado. Aonde você, cara, você não pode, tipo, chamar aqui, cara, lá em casa quem manda sou eu. Eu sou a autoridade da minha casa. Se eu tiver que puxar a orelha do meu filho, eu vou puxar. Se eu tiver que dar uma chinelada, eu vou dar uma chinelada sim. Vou dar uma chinelada sim, porque eu prefiro que ele tome uma chinelada de mim do que apanhe da polícia depois. Então, queridos, isso é assumir a responsabilidade. É estar diante do Senhor e fazer acontecer. Mas não é para ir socar os filhos aí, tá, gente? Amém? Amém? É para orar. O pastor falou. Então, amados, é assumir responsabilidade. Vem para cá, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Conversa de homem agora. Papo reto, gente. Que nem tem assuntos de meninas, que é a mãe. Mãe, vai ali. Pastor, pô, eu não tenho. Tem um pai. Cara, você tem um pastor. Pastor, eu não tenho uma mãe, você tem uma pastora. Nós não somos pais. Não sou teu pai, não sou tua mãe, mas sou teu pastor. E estou lá para conversar. E se tiver que chamar a atenção, a gente chama também. Então, queridos, a gente ama, a gente abraça, a gente aperta, a gente corrige. Quem quer ser cuidado, amém, queridos? Porque a gente não tem como cuidar de quem não quer ser cuidado. Você não tem como ensinar quem não quer ser ensinado. Você não tem como direcionar quem não quer direção. Então, você ensina quem quer, você educa quem quer, né? Agora, não, é o meu filho. Não, meu filho, vem cá que você vai aprender porque eu vou te ensinar.
Os pais são as primeiras referências espirituais para os seus filhos. Eles não aprendem apenas pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo. Não adianta, queridos, eu falar: filho, vai para se arrumar, você vai para a igreja hoje. O pai e a mãe não vão. Um pai e uma mãe, queridos, que não estão na igreja, o filho não fica. O filho não fica. Ele vai encontrar coisas mais interessantes lá fora para ele, naquele momento, a vida dele, ele vai achar que aquilo é melhor. Ah, eu não vou, meu pai e minha mãe também não vai. Então, queridos, pai e mãe tem que estar. Ah, pastor, tem que estar, cara. Se quer que teu filho esteja, fique, venha também. Então, assim, a fé é algo vivido, não é ensinado verbalmente, não são palavras. Não adianta eu ficar falando um dicionário, ficar recitando Bíblia para os meus filhos, ou ficar recitando Bíblia para as pessoas, para uma geração que vem. Eu tenho que viver o que está escrito na Bíblia. Eu tenho que praticar aquilo ali. Tenho que dar exemplo. Olha aqui, a Bíblia diz isso aqui, ó, por isso que a gente não faz, por isso que a gente não voa. Eu explico para o meu filho por que eu tomo algumas decisões. Senta aqui, filho, olha o que a Bíblia diz. Está aqui, ó, está escrito aqui, a palavra diz isso aqui. Eu não faço. Então, servir o Senhor, queridos, não é uma decisão isolada, uma única. É um compromisso que precisa ser renovado diariamente. É uma escolha que eu faço todos os dias. A escolha de seguir a Cristo deve ser praticado todos os dias, em todas as áreas da vida, desde o acordar até o deitar. Até o deitar. E o inimigo vai se levantar contra você. O diabo vai se levantar contra você, querido. Vai se levantar contra a tua família. Sabe, vai vir, vai atacar, vai oprimir, vai criar ciladas, vai jogar dardos, setas. Mas, amados, você é um guerreiro. Você é um guerreiro. E a gente está num tempo, queridos, que a gente está treinando pessoas para lutar. A gente está ensinando pessoas a lutarem. A gente está vivendo um tempo na igreja, queridos, que não é, cara, tipo, não é ficar enchendo pessoas, queridas. Não, mano, vem cá, cara. Vem cá, vamos se limpar, se limpa aí, se arruma aí, vamos dar um talentinho, tá bem? Agora pega a tua espada e vai lutar. Vai lutar, vai guerrear, vai praticar, vai, cara, né? Como dizia o apóstolo Rina, pega a tua bazuca, mira o teu demônio e atira, né? É assim que funciona, gente. Por isso que está escrito aqui: avante tropa. Está na hora de a gente avançar. Está na hora de a gente se posicionar e avançar como um corpo. Sabe, queridos? Porque o inferno, ele está formado. O inferno, ele tem um exército, queridos, que eles estão nas trincheiras, queridos, em linha organizada. Enquanto o crente está todo desorganizado, enquanto o crente está ainda decidindo se ele vai ou não vai, se ele vai estar, se não vai estar, se ele quer ou não quer, o exército do diabo, querido, já está de pé e já está investindo contra a tua casa. Já está investindo contra a tua família. Já está lutando contra você.